Olá, eu sou a professora Thaís Riedel. Estarei hoje verificando com vocês as regrinhas de aposentadoria dos servidores públicos, especificamente o regime próprio de previdência social. Bem, o sistema previdenciário, ele possui, como nós podemos ver aqui, regimes básicos e complementares. Nos regimes básicos, nós temos regime geral de previdência social. Quem faz a administração, o órgão gestor, é o INSS. E cuida da aposentadoria de todos os trabalhadores de uma forma geral, não é? Temos também o regime próprio de previdência social, em que a Constituição faculta a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios a criarem seus regimes próprios de previdência social para os seus servidores públicos efetivos. Uma vez criado esse regime próprio, então, esse servidor não estará protegido no regime geral de previdência social, mas sim no regime próprio, que pode ser no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ok. Esses regimes básicos a gente também chama de obrigatórios. Significa o quê? Que um trabalhador, seja ele carteira assinada, seja autônomo, seja doméstico, seja rural, ele é obrigado a contribuir para o sistema previdenciário. Assim como um servidor público, ele já tem descontado no seu contra-cheque essa contribuição para o sistema previdenciário próprio do servidor público. Na verdade, o Estado percebeu que como nós, seres humanos, não somos previdentes, nós normalmente não pensamos que amanhã estaremos com uma dificuldade para trabalhar, podemos ter um acidente, a idade avançada. Então, o Estado vem e obriga que as pessoas contribuam para que no momento em que elas forem atingidas pelo risco social, elas ali tenham uma proteção previdenciária. E aí tenham condições mínimas de subsistência enquanto não podem trabalhar. Pois bem, então nós temos esses regimes básicos e temos regimes complementares. Para aquelas pessoas que querem, então, são previdentes, querem receber além do que será devido no regime geral ou no regime próprio, possui aí a previdência complementar. A previdência complementar, caráter privado, facultativa, contratual, pode ser na modalidade aberta ou fechada. Aberta, aquela que qualquer pessoa pode aderir ao plano de previdência. Fechado, restrito a um grupo, seja uma empresa, seja um sindicato, uma associação. Então, fechado a um determinado grupo. E a previdência complementar ao servidor público, em que a Constituição prevê essa possibilidade, já existe no âmbito da União em alguns estados do Brasil. Pois bem, então hoje nós falaremos dessa casinha aqui, do regime próprio de previdência social, quais são as regras de aposentadoria para esses servidores públicos. Os servidores públicos, eles tiveram várias alterações na sua legislação, de modo que fica uma colcha de retalhos um pouco complicado, principalmente quando a gente vai estudar sozinho. Então, a ideia é hoje a gente conseguir sistematizar quais são essas regras relacionadas às aposentadorias desses servidores públicos e quem seria atingido ali, dependendo da época de ingresso no serviço público. Então, o regime próprio vai ser exatamente esse, instituído pela União, Estados, Distrito Federal e os municípios. E uma vez criado esse regime próprio, esse servidor público não vai contribuir para o regime geral, e sim para o regime próprio de previdência, que possui regras específicas e, inclusive, legislação também específica. Há um regramento muito detalhado
específico em relação às aposentadorias do servidor público no artigo 40 da Constituição. O artigo 40 traz lá quais são as diretrizes, os principais direitos, e existe toda uma legislação infraconstitucional. No âmbito federal, a Lei 8.112, de 91, que vai tratar sobre a situação dos servidores públicos federais. Lei 9717, que vai também trazer uma regulamentação das várias alterações que ocorreram em relação aos servidores públicos. A Lei 9783, de 99, Lei 9796, de 99, que vai tratar exatamente da questão da compensação entre os regimes. Que situação seria essa? Muito comum, um trabalhador trabalha na iniciativa privada há 10 anos. Aí passa num concurso público e trabalha mais 20 anos, por exemplo. Esses 10 anos eu posso somar a esses 20 anos, sendo que são regimes distintos. Um eu contribuir na iniciativa privada para o regime geral e o outro regime próprio. Bem, essa lei vai exatamente tratar como se dá essa complementação ali, essa relação entre esses regimes. Na verdade, são regimes distintos. Nós temos regime geral com as regrinhas da iniciativa privada, regime próprio servidores públicos, regras distintas, mas eles se comunicam. Na medida em que, havendo a transferência, a transição de um regime geral para o regime próprio ou do regime próprio para o regime geral, deverá haver a devida compensação financeira entre os regimes e aí sim, averbando esse período trabalhado no outro regime, esse servidor consegue somar mais tempo de contribuição. Então, em termos gerais, essa é a regulamentação principal. Lembrando que, especificamente sobre os regimes próprios, nós temos servidores públicos civis, servidores públicos militares, no âmbito da União, não é? Temos ali servidores civis da União, estados e municípios, também Distrito Federal, e temos aqueles servidores públicos ocupantes de cargos temporários, comissão, né, de empresas públicas, seletistas. Estes não irão contribuir para o regime próprio. Eles se enquadram como seletistas e irão contribuir para o regime geral de previdência social. Então, no regime próprio, estarão apenas aqueles servidores públicos efetivos. Não entra funcionário público de empresa pública, sociedade de economia mista, alguém que exerça um cargo público temporário, de livre exoneração, de comissão, cargo comissionado, tá certo? Então, esses vão para o regime geral de previdência social. E a primeira pergunta é: por que os servidores públicos têm regras específicas de aposentadoria? Porque não são as mesmas regras dos demais trabalhadores. Bem, isso tem razões históricas, né? O termo servidor vem do latim servitore, né? Que significa o servidor, servente, aquele que exerce uma atividade pública, né? Que cumpre com correção os serviços e obrigações para a coletividade, voltado para a coletividade. E aí, dentro do desenvolvimento histórico, percebe-se que o direito previdenciário, ele evolui ao longo dos anos e tem momentos de maior expansão em termos de proteção, principalmente situações históricas em que, pelo estado de ou miserabilidade, períodos pós-guerra, o Estado percebeu a necessidade de intervir, garantindo uma proteção estatal para o cidadão. Então, nós vemos que hoje nós temos um modelo de sistema de seguridade social, né, saúde, assistência e previdência. Isso veio toda uma evolução em que o Estado passa a assumir um papel garantidor de direitos. E nesse sentido, principalmente nos períodos pós-guerra mundial, isso na Europa, a gente imitou isso muito na Europa, o Estado ele vai garantindo um estado de bem-estar social, em que ele se preocupa
em garantir condições mínimas para a sua população. E quando ele passa a trazer para si a responsabilidade e a obrigação de garantir educação, saúde e os vários serviços públicos de uma forma geral, ele expande os servidores públicos, a quantidade de servidores públicos. Ele vai precisar de servidores públicos para exercer essa nobre função que é exatamente administrar em prol da sociedade. Bem, e aí a continuidade dessa prestação desses serviços públicos, bem como a forte ingerência política, sabidamente, que ocorre nos cargos públicos, né, nesses cargos da administração, forçar a adoção de estruturas jurídicas para preservar a constância e eficácia. Então, a formação de um sistema juslaboral diferenciado do trabalhador da iniciativa privada. Na iniciativa privada, via de regra, os trabalhadores não têm estabilidade no emprego. Pelo contrário, tirando situações específicas de estabilidade provisórias, né, gestação, acidente do trabalho, etc., o empregado não tem nenhuma garantia que não será demitido. O empregador, ele pode a qualquer momento demiti-lo, e ele o fará, e para isso pagará uma indenização maior conforme a legislação trabalhista. Entendeu-se, entretanto, que essa atividade pública, exercício da atividade pública, precisava de garantias ao servidor, em termos de isenção, que ele possa exercer a sua atividade fora de pressões políticas, que ele possa exercer sua atividade sem o receio de ser demitido a qualquer momento. Daí, quem estuda direito administrativo, as regras dos servidores públicos, sabe que o servidor público tem uma legislação específica ainda quanto ativo. Quando ele está trabalhando, ele vai ali ter regras específicas e não se aplica a CLT. Então, ele, além de ter essa criação de uma regra específica enquanto ele ativo, para que ele pudesse ter garantias de estabilidade, também como consequência, e aí nesse momento não se tinha o serviço público no modelo de regime próprio de previdência, passou a ter a garantia naquele momento histórico da aposentadoria do servidor público como um prêmio a ser alcançado pela dedicação ao longo de sua vida à causa pública. Então, no primeiro momento, a aposentadoria não era vista dentro de um modelo contributivo. Os gastos do Estado com servidor público envolvia tanto servidor público ativo como inativo. Se você olhar o próprio termo, o servidor público, ao se aposentar, vira servidor público inativo. Não deixaria de ser um servidor público. E teria a aposentadoria como um prêmio a ser alcançado por ele ter dedicado a sua vida à causa pública. Então, e daí, consequentemente, foi criada ali a figura da aposentadoria em valor integral, não é? Como uma forma de compensar esse servidor público por ele ter deixado de ir para a iniciativa privada lucrar e sim ter se dedicado à causa pública. Uma consequência foi exatamente a garantia da integralidade dos proventos, ou seja, o servidor público tinha a tranquilidade que no momento da aposentadoria ele iria receber exatamente aquilo que ele recebia na ativa. Então, não teria ali preocupações em relação à inatividade. Não é? Então, isso era garantido como um elemento importante até para ter essa imparcialidade pública e acabou sendo um tratamento diferenciado ao longo dos anos ao servidor público. E aí, vários institutos de aposentadoria de servidores públicos que foram instituídos não se preocuparam com essa parte contributiva, não é? Já que o pagamento de aposentadoria era uma extensão da própria folha de pagamentos dos servidores de uma forma geral. Além disso, a Constituição, na redação original, né,
ela criou o regime jurídico único dos servidores públicos e trouxe a possibilidade daqueles servidores públicos que tinham um modelo seletista viessem para o modelo estatutário, deu um prazo para que eles viessem, ingressassem também para esse modelo, de forma a abranger ainda mais a quantidade de servidores públicos, sem uma preocupação também em relação ao custeio. Veja bem, somente a emenda número 3, em 93, é que foi trazer de forma obrigatória o custeio por meio de contribuições diretas aos servidores federais, não é? Então, vejam que por muitos anos não havia obrigação nem do servidor público contribuir para a aposentadoria, tampouco o seu empregador, o Estado, na iniciativa privada, desde o início da aposentadoria, do modelo criado ainda lá na Lei Lois Chaves, sempre houve uma contrapartida ali. O empregador contribui, também o trabalhador contribui, e o Estado faz a gestão dessas contribuições para, no momento futuro, garantir a aposentadoria. Então, quando se chega no momento, e aí nós temos que até a emenda 20 de 98, isso não tinha um rigor tão grande em termos desses regimes próprios de previdência. E aí, vários benefícios foram criados para os servidores públicos nessa linha de continuidade por ele estar se dedicando à causa pública. Bem, na aposentadoria de 88, no modelo da Constituição de 88, havia então situações como possibilidade de contagem de tempo fictício, que era o quê? Situações em que a legislação traz a possibilidade de você contar um período não trabalhado na aposentadoria. Exemplo, licença-prêmio. O servidor público passou a ter uma regrinha enquanto ativo, que a cada 5 anos, com assiduidade, ele teria ali 3 meses de licença-prêmio, que são meses que ele pode ali, de forma remunerada, não é como um prêmio, usá-las para viajar, fazer o que quiser. E aí criaram regras como utilizá-la, essa licença-prêmio em dobro para aposentadoria. Então isso aí seria um tempo fictício, um tempo que não existe na realidade. E aí havia a possibilidade da integralidade, que era você receber a aposentadoria no valor exatamente que você recebia a sua última remuneração, independente do seu histórico contributivo. Então, vamos supor, passei 20 anos na iniciativa privada, contribuindo para o regime geral, para o INSS, e aqui o INSS, no âmbito do INSS, no regime geral de previdência social, existe um valor mínimo e um teto. Significa o quê? Que todas as aposentadorias, elas giram em torno entre o salário mínimo e o teto do INSS. Esse teto do INSS, assim como o salário mínimo, é revisto todo ano, né? E a partir dali, há essa proteção dentro dessas faixas. O servidor público, até então, eu ainda estou na Constituição de 88, não tinha essa limitação do teto do INSS. Então, ele iria receber conforme a sua última remuneração, independente do seu histórico contributivo. Então, se eu trabalhei 20 anos na iniciativa privada, depois fui para o serviço público, fiquei lá 10 anos, então hoje eu tenho 30, em que eu poderia aposentar conforme as regras da época, eu iria me aposentar com base na minha última remuneração. E a outra característica é a paridade entre ativos e inativos. O que era isso? O servidor público, assim como os trabalhadores na iniciativa privada, não podem ter os seus proventos congelados, não é? Então, existe a inflação, de modo que deve haver a revisão do valor da aposentadoria, sempre com o reajuste para que a pessoa possa manter o poder de compra, não é? No regime geral, já há muito tempo, regime geral do INSS, todo ano é feito um reajuste com base nos índices de inflação, ultimamente tem sido o INPC, e a partir dali reajustam todas as aposentadorias por esse índice inflacionário.
E no serviço público havia a possibilidade da paridade entre servidores ativos e inativos. O que era isso? O servidor público aposentado, inativo, ele tinha garantia jurídica de que qualquer reajuste que ocorresse com os servidores ativos seria a ele estendido. Ou seja, paridade em termos de reajustes. Toda vez que houver um reajuste na ativa, reajusta para o inativo. Bem, então, até a Constituição de 88, havia essas situações muito díspares, já que eu tenho no regime geral, gestão de INSS, trabalhadores da iniciativa privada, aposentadorias calculadas com base nas contribuições dos trabalhadores. Então, lá é feita uma média das 80% maiores contribuições. E no regime próprio, eu tinha ali, de uma forma ilimitada, garantindo figuras como paridade e integralidade. Então, por isso a gente compreende essa quantidade de reformas existentes na emenda 20 de 98, depois na emenda 41 de 2003, depois na 47 de 2005 e assim por diante. Então, percebe-se uma série de regras alterando ali a realidade desses servidores públicos. Veja, há um movimento de estatal, que no momento atrás se preocupava em garantir figuras como integralidade e paridade para esse servidor público. Hoje, o Estado dá um passo atrás e vai no sentido de igualar os regimes. Então, se for feita uma análise de todas as alterações, é visível uma aproximação do regime geral com o regime próprio. Só que isso veio ao longo dos anos, o que faz com que tenhamos várias regras em relação a esses servidores públicos. E aí é importante a gente dar uma olhadinha nessas emendas para identificarmos o que foi sendo alterado. A primeira emenda, como eu já disse, importante aqui no cenário do regime próprio dos servidores, foi a emenda número 3 de 93, que trouxe a obrigatoriedade de contribuição previdenciária para os servidores públicos da União. Bem, depois, a emenda 20 de 98 substitui o conceito de tempo de serviço para tempo de contribuição. Ora, a legislação trazia a terminologia tempo de serviço. Então, mulher para aposentar precisa provar 30 anos de tempo de serviço. Homem, 35 anos de tempo de serviço. A emenda 20 vem e fala, não, eu preciso de tempo de contribuição. Tempo trabalhado e contribuído. Limita o valor do provento à última remuneração no cargo efetivo. Cria-se regra de reajuste próxima, na verdade idêntica, à do regime geral, ou seja, extingue a paridade e extingue a integralidade. Então, a emenda 20 de 98 extingue a paridade e extingue a integralidade. Bem, e aí, obviamente, como é uma mudança muito brusca, criam-se regras de transição para esses servidores públicos. Então, veja bem, aqui no regime geral, nós temos o limite para o recebimento entre o salário mínimo e o teto do INSS, e as aposentadorias são reajustadas anualmente, a gente chama de reajuste anual, via de regra tem sido o INPC. Aqui, o regime próprio, eu tinha a garantia da paridade e da integralidade, como eu expliquei para vocês. Então, paridade, você poder ter os mesmos reajustes dos servidores
ativos, então o servidor inativo tinha a garantia de sempre ter o reajuste do servidor ativo, e a integralidade, que era você poder aposentar exatamente dali com a sua última remuneração, independente do seu histórico contributivo. E aqui no regime geral, já há muito tempo, né, por um tempo foi feita uma média das 36 últimas contribuições, e hoje a gente tem a regra que é a média das 80% maiores contribuições, não é? Então, se é uma média, a sua aposentadoria será o reflexo daquilo que você contribuiu. Quanto mais próximos você contribui do teto, melhor fica o seu cálculo. E aí, na medida em que a emenda 20, ela vem e acaba com a paridade e com a integralidade, ela passa a usar para os servidores públicos a mesma regra da média das 80% maiores. Então, no lugar da paridade, vem a média das 80% maiores contribuições. No lugar da integralidade, a média das 80% maiores contribuições. E no lugar da paridade, a mesma regrinha do INSS, reajuste anual, né, no caso de INPC. Então, aqui foi uma mudança muito drástica. Veja, vários servidores que estavam confiantes que iriam aposentar com paridade e integralidade, vem a emenda e fala, não tem mais paridade e integralidade. E mais, cria o fim da aposentadoria por tempo de contribuição no serviço público. Cria a idade mínima para aposentar. Então, com base nisso, foi necessária a criação de regras de transição, que já já nós veremos como elas funcionam. Além dessas alterações, a partir da emenda 20, passaram a exigir tempo mínimo no serviço público e tempo mínimo no cargo. Para evitar o quê? Situação de um indivíduo ficou lá 25 anos na iniciativa privada, passa no concurso público, trabalha 5, por exemplo, mulher, fecha os 30 anos e aposenta com valores muito mais altos, além do teto do INSS. Então, foi criado aqui também regras no regime próprio, não é, de tempo no serviço público e tempo no cargo. Ou seja, a pessoa tem que ter pelo menos 10 anos no serviço público, exemplo, e pelo menos 5 anos no cargo. E aí, limitou-se, quando cria a regra da média das 80% maiores contribuições, limitando também a última remuneração do cargo efetivo. Bem, essa emenda 20 foi muito criticada, não é? Criou regras de transição muito ruins, regras que traziam pedágio, a gente vai verificar aqui ao longo da aula. Então, veio depois a emenda 41 de 2003, reafirmando a questão da média das 80% maiores contribuições, limitando a última remuneração do cargo efetivo, cria a regra do reajuste anual, introduziu regra de transição para aqueles servidores que já estavam no serviço público à época da emenda. Então, como teve muita reclamação de se exigir idade mínima e de se retirar a paridade e a integralidade, criaram-se regras de transição, que já já nós veremos. E a emenda 41, que ela cria o abono de permanência e a contribuição dos inativos. O abono de permanência é a possibilidade daqueles servidores que já têm todos os critérios para a aposentadoria voluntária e quiserem continuar trabalhando, receberem de volta o valor da sua contribuição para o sistema. Então, se, por exemplo, eu já tenho os requisitos para uma aposentadoria voluntária, eu não quero aposentar, eu quero continuar trabalhando, eu vou ter esse incentivo do Estado, porque para o Estado é mais barato eu ter um servidor antigo trabalhando do que ter ele em casa aposentado e outro no lugar dele. Então, ele vai receber
a devolução, né, do valor, do percentual daquilo que ele contribuiria para o sistema. E a contribuição dos inativos, aqui também foi uma mudança muito drástica. Vários servidores até hoje não se conformam com essa alteração, que é exatamente a possibilidade, a obrigatoriedade dos servidores públicos aposentados já, pensionistas, que recebam acima do teto do INSS, não é que cada ano muda, terem que continuar a contribuir para o sistema previdenciário. Bem, a emenda 41 trouxe regra de transição, mas regra que não flexibilizou a questão da idade, o que só foi ocorrer com a emenda 47 de 2005. E aí, a emenda 47 de 2005 traz a regra de transição, a fórmula 85-95, também iremos explicar aqui como funciona, que permite que aquele servidor ou servidora que consiga somar tempo, idade e tempo de contribuição e dê 85 mulher, 95 homem, com algumas regrinhas mais rígidas que nós veremos aqui, poder aposentar com paridade e integralidade. Criou também a possibilidade daquela contribuição dos inativos, ela sendo um valor mais brando para aqueles servidores portadores de deficiência. Permitiu a instituição de um limite remuneratório único para os entes federados e excluiu as verbas indenizatórias fixadas em lei do limite remuneratório. Bem, então, vamos ver o que aconteceu até então. Eu tinha na Constituição de 88 a garantia para o servidor público de paridade e integralidade. Ele poderia aposentar o valor da sua última remuneração e teria a garantia jurídica, que é quando houvesse um reajuste dos ativos, ele também teria o reajuste da sua aposentadoria. Ainda no modelo não muito rígido em termos de contribuição, vem a emenda 3 e passa a ser obrigatório de uma forma mais rígida essas contribuições dos servidores e também do Estado. Depois a emenda 20, acabando com a paridade e com a integralidade, trazendo primeiras regras de transição que não foram suficientes, precisando de novas emendas, que aconteceu na emenda 41 de 2003 e depois na emenda 47 de 2005, com regras de transição para esses servidores públicos, como nós veremos aqui. Então, o que acontece na prática? Quando você vai analisar hoje a situação de um servidor público, quais são as regras possíveis para esse servidor público, você tem que identificar qual foi o período que ele ingressou no serviço público. A partir daí, você vai identificar se ele consegue pegar essas regrinhas de transição, que são regras que garantem valores melhores para esses servidores públicos. E, a partir daí, poder verificar quais são as possibilidades de aposentadoria que ele tem. Finalizando essa parte das emendas constitucionais, para a gente passar para como funciona hoje, após as emendas, tivemos também a emenda 70, de 2012, que alterou a fórmula de cálculo de reajuste dos proventos decorrentes de aposentadoria por invalidez do servidor público, mas também como regra de transição para aqueles servidores públicos que estavam no serviço público antes das emendas, né, antes dessas últimas alterações. A emenda constitucional número 88, mais recente, 2015, alterando a idade para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos. O que é a aposentadoria compulsória? É aquela que, expulsória, o servidor público não pode trabalhar mais um dia daquela idade que ele tenha completado. No caso, era 70 anos. Hoje, após a emenda e sua regulamentação, a emenda 88, 75 anos. Significa que nenhum servidor público pode continuar a trabalhar após essa idade. E por que o sistema faz isso? Não é? Na verdade, ele faz uma presunção, não é uma análise global, porque isso teria que ser analisado de caso a caso. Ele presume
que o indivíduo, ao alcançar 75 anos, antes era 70, agora 75, teria uma redução relativa da sua capacidade de trabalho. Então, isso poderia, de alguma forma, prejudicar o serviço público. A gente sabe que isso nem sempre é verdade, cada caso é um, mas a lei vem e traz uma situação na média, de forma que existe aposentadoria compulsória. Então, aqui, de uma forma muito breve, a gente finaliza a parte do histórico em relação às regras do serviço público. No próximo bloco, faremos a análise de como está a aposentadoria do servidor público com base nas regras constitucionais atuais e ali depois detalhar cada modalidade de aposentadoria.